Então, queridos irmãos, sejam bem-vindos na reunião online da madrugada. Agora, na segunda hora, vamos falar da mensagem de hoje. Estamos lendo o livro Grande Conflito, né? O Grande Conflito. E hoje nós vamos ler o capítulo 4 desse livro, que tem como tema a coragem, tá? E a responsabilidade está nas mãos do irmão Nilson Pinto, da Associação AMAP. Você a palavra. Obrigado, irmã Alexandra. A gente veio acompanhando a leitura desse livro e ontem falou sobre escuridão. E eu queria iniciar com as últimas palavras do capítulo Escuridão. Durante séculos, a Europa não fez progresso. Nenhum ensino nas artes e na civilização. Uma paralisia moral e intelectual havia caído sobre a cristandade. Essas condições foram consequência do banimento da palavra de Deus. Porque nós iniciamos o 4º capítulo lendo as últimas palavras do 3º capítulo. E no final eu quero retornar a essas últimas palavras. Ou seja, houve um banimento, houve uma paralisia moral e intelectual sobre os cristãos. E hoje nós vamos falar do capítulo 4, fala sobre a coragem. Eu gostaria, se eu não souber explanar, passar para vocês, eu gostaria que vocês, quando tivessem um tempinho, lessem esse capítulo 4 do Grande Conflito, sobre a coragem. É importante falar que quando nós estamos lá nas últimas espiritualmente, ou como diz a palavra popular, quando nós estamos no fundo do poço, em alguma situação, a gente tem que tomar uma atitude, porque nós já chegamos lá nessa escuridão. Só temos um passo a dar, buscar a luz, tomar uma atitude para sair daquela situação adversa. Inicio também o tema de hoje, sobre a coragem, lendo essas palavras. Durante um longo período de supremacia papal, testemunhas de Deus se apegaram à fé em Cristo como o único mediador entre Deus e os seres humanos. Confiavam na Bíblia como uma única regra de vida e guardavam o sábado verdadeiro. A igreja, além de ser rotulada como herege, eliminava, interpretava incorretamente ou mutilava seus escritos. Ainda assim, eles permaneceram firmes. Então, quer dizer o seguinte, que mesmo sendo rotulados de hereges, os cristãos, aqueles que respeitavam o sábado verdadeiro, eles continuavam o quê? Firmes. Quase não há menção a eles nos escritos humanos, exceto nas acusações de seus perseguidores. Então, esses cristãos não tem nada relacionado, quase não há nada relacionado à firmeza deles, o propósito de obedecer esse mandamento. O único registro, os únicos poucos registros que existem são registros que eles foram pessoas hereges, pessoas à margem da sociedade papal, podemos aqui falar dessa forma. Roma procurava destruir tudo que era herege, fosse pessoas ou fosse escritos. A igreja, irmãos, ela também tentou eliminar todos os relatos de sua crueldade com relação às pessoas que discordavam da forma religiosa da igreja papal. E antes da invenção da imprensa, os livros eram muito poucos, então, quer dizer, não havia muitos recursos para impedir que as forças de Roma realizassem seus desígnios. Por quê? Porque não tinha informações. Não é como hoje acontece alguma coisa, está o jornal, está a televisão, não. Então, a igreja papal, ela fazia a sua destruição, a sua abominação, e isso não era divulgado, porque não tinha ainda a imprensa. E assim que o papado obteve o poder, estendeu os braços para destruir
todos aqueles que recusavam conhecer essa autoridade. Então, se aquele cristão, aquela pessoa fosse contra os ditos da Igreja Católica, automaticamente eles seriam o quê? Destruídos, eles seriam mortos. E a informação é que na Grã-Bretanha o cristianismo simples criou raízes muito cedo. Então, ali na Grã-Bretanha, o cristianismo ele não foi morto, ele continuou, sem a corrupção da apostasia papal. A perseguição realizada por imperadores pagãos foi o único presente que as primeiras igrejas na Grã-Bretanha receberam de Roma. Muitos cristãos que fugiam das perseguições na Inglaterra, eles encontravam seguro na Escócia. Então, de lá, os cristãos levaram a verdade para a Irlanda e as pessoas desses países aceitaram com alegria. Quando os saxões invadiram a Grã-Bretanha, o paganismo assumiu o controle. Os cristãos foram forçados a retirar para as montanhas. Na Escócia, um século depois, a luz brilhou até terras muito distantes. Da Irlanda veio Columbra e seus colaboradores, que transformaram a solidária ilha de Iona no centro de sua obra missionária. Dentre esses evangelistas, havia os que guardavam o sábado. E apresentou essa verdade ao povo. Uma escola foi fundada, e os missionários saíram para pregar na Escócia, Inglaterra, Alemanha, Suíça e até na Itália. Ou seja, se inicia na Grã-Bretanha, aqueles poucos cristãos, tendo como base, como raiz, o sábado, a obediência ao sábado, e dali foi se espalhando, né? Itália, Inglaterra, Escócia, Alemanha, Suíça, e uma coisa que eles fizeram muito importante, muito decisivo, e que foi o diferencial. Escolas, ou seja, ensinamentos, ensinaram. E aí começou ali uma guerra. Quando a igreja papal ela começou a perceber, quando ela começou a sentir que algo diferente estava acontecendo com relação ao que eles queriam, com a forma religiosa, ou seja, começaram a ter informações que em determinado lugar as pessoas não estavam respeitando a sua autoridade e havia uma forma diferente da religião em que eles queriam que forçaram a ser. Diz que Roma, no entanto, estava determinada a submeter a Grã-Bretanha, ou seja, de onde partiu, a seu domínio. No VI século, os missionários católicos trabalhavam para converter os saxões pagãos. Ou seja, à medida que a obra progredia, os líderes papais se levantavam contra os cristãos simples, humildes e bíblicos em seu caráter, na sua doutrina. Abre um parênteses e guarda uma coisa na tua mente, e eu guardo na minha mente muito importante. Cristãos simples, humildes e bíblicos. Nós vamos tocar nesse assunto no final. Mas guarda na tua mente. O cristão ele tem que ser pessoas simples. Ele tem que ser pessoas humildes. Ele tem que ser pessoas que conhecem e têm um domínio da palavra de Deus. E só uma informação de que muitas pessoas pensam que humildade tem a ver com miséria. Humildade não tem nada a ver com pobreza, humildade não tem nada a ver com aquelas pessoas de poucos recursos. Isso não é humildade. Humildade são pessoas que respeitam outras pessoas, os seus irmãos. Humildade são aqueles que têm recursos financeiros e usa parte desse recurso para o avançamento da obra. Humildade são pessoas que, se tiverem tomando atitudes contrárias ao ensinamento bíblico, aceitam a correção. Tem muita coisa que nós podemos pontuar sobre humildade e sua conduta. Então, o que ocorre, meus irmãos? Os representantes de Roma, eles exibiam a superstição. Eles eram pomposos, eles eram arrogantes.
O sistema papal ele era supersticioso, ele gostava de aplausos e eles eram que arrogantes. Era ou não? Continua sendo. Roma, ela exigia que as igrejas cristãs reconhecessem o Papa como governante, ou seja, a autoridade acima da época dos reis, autoridade acima de qualquer autoridade, podemos dizer, até acima de Cristo. Então, ocorre o seguinte, os bretões eles responderam que o Papa não tinha direito à supremacia dentro da igreja e que prestariam a eles apenas submissão devida a todo seguidor de Cristo. Somente dessa forma. E eles sabiam que não existia outro mestre além de Cristo. Então, os bretões foram claros. Só existe um mestre, Cristo Jesus. Ninguém mais. Então, o verdadeiro espírito papal se revelou. Aí, o que acontece? A liderança em Roma não aceitaram. E o que ocorre? Se não aceitarem, irmãos, que lhe trazem paz, Roma diz da seguinte forma: vocês terão guerra. Então, Roma lançou mão da guerra, do engano contra as testemunhas de Deus, contra os testemunhos da fé bíblica, até que as igrejas da Grã-Bretanha foram destruídas e forçadas a sujeitar-se ao Papa. Então, se não respeitar a supremacia papal, se o Papa não for o governante, vocês têm guerra. E pegaram realmente e trataram dessa forma e arrebentaram tudo, destruíram tudo, né, para sujeitar a força, a liderança, a gestão do Papa. Que nas terras de além do domínio de Roma, os grupos cristãos permaneceram quase que completamente livres da corrupção papal por séculos. Então, por séculos, aquele país, aquele lugar, aquela cidade, aquele território que Roma não era dominante, eles passaram séculos e séculos adorando ao Senhor, respeitando a sua santa lei, sendo obediente. O grande diferencial, diz assim, a mudança, posso dizer, de chave na nossa vida se chama obediência. Então, eles ficaram séculos ali. Continuaram a considerar a Bíblia sua única regra de fé. Esses cristãos, irmãos, eles permaneceram respeitando a lei de Deus e guardavam o sábado como quarto mandamento. Então, as igrejas, elas se apegaram a essa fé e praticaram o que a Bíblia fala. E existiu na África Central e entre os armênios na Ásia. Então, foram muitos séculos dessa. Eu fico imaginando a alegria, a bênção que é derramada, que foi derramada e que hoje é derramada naquelas pessoas que respeitam o dia de sábado. Isso é a coluna, é a base de toda a fé cristã. E sua crença religiosa era baseada na palavra escrita de Deus. Esses humildes camponeses, excluídos do mundo, não haviam encontrado a verdade sozinhos, em oposição ao ensino da igreja apostada. Irmãos, houve uma comunidade, houve cristãos que resistiram a esse poder. Diz que dentre os que resistiram ao poder papal durante esse período foram quem? Os valdenses foram os mais significativos. Mas por que os valdenses foram o diferencial? Porque os valdenses, até hoje é falado sobre eles, porque os valdenses se destacaram que na própria terra em que o sistema papal havia estabelecido sua sede, as igrejas do Piemonte mantiveram sua independência, ou seja, continuavam a respeitar a lei de Deus. Mas chegou o momento em que Roma insistiu na sugestão deles. Mesmo assim, alguns se recusaram a ceder ao papado ou ao bispo, determinando-se a preservar a pureza e simplicidade de sua fé. Ocorreu uma separação ali. Aqueles que se apegaram a essa fé, irmão, chegou o momento que tem que deixar o lar. Eles deixaram os seus lares, eles começaram a ser perseguidos. E alguns, deixando para trás ópios nativos, ergueram o estandarte da verdade em terras estrangeiras.
Outros se retiravam para as fortalezas rochosas das montanhas e ali conservaram sua liberdade e adoração a Deus. O que acontece com relação a essa civilização, a esse povo chamado valdense? Eles eram de uma região dos Alpes e ali a forma religiosa deles totalmente diferente daquilo que a governança papal colocou, impôs, né, a base de violência, deixar muito claro aqui, e eles não aceitaram. Eles continuavam firmes na fé, aceitando aquilo que vem da palavra de Deus. Foram perseguidos, tiveram que largar as suas propriedades, tiveram que largar suas famílias, tiveram que largar seus amigos e partiram para as montanhas rochosas, né? Foram viver. Muitos, queridos, liam a palavra, muitos escreviam, porque eles escreviam em pedaços e guardavam em suas roupas, sozinhos, na escuridão da rocha. Então, aqui vem a coragem desse povo de não submeter e, mesmo com a matança, com a imposição papal, eles foram para outro lugar, se esconder, mas continuavam firmes na sua fé. E que um dos principais motivos que levaram a igreja verdadeira a se separar de Roma foi o ódio dessa em relação ao sábado bíblico. Então, Roma tinha ódio, ainda tem ódio, com relação aos guardadores de sábado. Conforme a profecia tinha previsto, o poder papal pisoteou a lei de Deus. As igrejas submissas ao papado eram forçadas a honrar o domingo, cercados por seres disseminados. Muitos dentro do povo verdadeiro de Deus ficaram tão confusos que, embora guardasse o sábado, também não trabalhavam os domingos. Entretanto, isso não satisfazia os líderes papais. Eles exigiam que o povo rejeitasse o sábado e denunciasse aqueles que ousavam honrá-lo. Então, tem uma coisa aqui que eu queria tocar. Queridos, vocês já perceberam que nós temos essa liberdade ainda? E aqui está escrito que isso vai se acabar brevemente. Mas nós estamos, muitos de nós, guardando sábado e domingo. Ou seja, se você guarda o sábado e domingo, não está dentro desse grupo dos cristãos. Porque o domingo nós temos que trabalhar. E diz que, nessa época, muitos cristãos ficaram confusos. Guardavam o sábado e guardavam o domingo. Por que tinha que guardar o domingo? Aí o que eles tinham? Medo de trabalhar no sábado por causa da morte. Medo. Mas aqueles cristãos verdadeiros tomaram atitudes de ir embora para um lugar em que eles pudessem, mesmo que fosse, como eles foram para as montanhas rochosas, mesmo que fosse para dentro de um buraco, mas que ali dentro daquele buraco eles tivessem condição de honrar a Deus, eles faziam isso. Então, tome cuidado se você está passando o domingo se divertindo ou dormindo dentro de casa. Tem muita coisa para a gente fazer, nós temos que ter cuidado com isso. Devemos despertar, devemos ter coragem, como os valdenses tiveram. Diz que por trás das grandes paredes montanhosas, os valdenses encontravam um esconderijo. Esses fiéis exilados mostravam aos filhos que as alturas que se erguiam acima deles em majestade e falavam daquele cujas palavras permanecessem como rochas eternas. Deus tinha colocado as montanhas seguramente em seu lugar. Nenhum braço, além do divino, seria capaz de movê-las. De igual maneira, ele havia estabelecido sua lei, e o poder humano seria incapaz de mudar um mandamento da lei de Deus. Assim como não poderia arrancar as montanhas e arremessá-la ao mar. Aqueles peregrinos não reclamavam de sua vida difícil. Nunca se sentiam solitários nas montanhas isoladas. Eles se alegravam em sua liberdade de adoração. Dos penhascos elevados cantavam louvores e os exércitos de Roma não podiam silenciar seus hinos de gratidão.
E sabe o que eles faziam? O primeiro propósito deles naquelas montanhas não era a atividade deles. Queridos, a primeira atividade deles é voltada para a consagração pessoal. E eu sempre gosto de citar Salmos 5, 3 e 3, 5. Salmos 3, 5 diz que hoje nós levantemos, estamos aqui nessa live, estamos aqui nessa igreja online em oração, porque lá diz que ontem, quando dormimos, e muitos talvez aqui, eu tenho certeza disso, dormiram cansados. Sabe quando você está exausto, toma um banho, não quer nem comer nada, aí vai dormir cansado, é um sono tão gostoso, tão profundo, mas Deus tocou no teu corpo e no meu corpo. E nós levantamos por causa da misericórdia, por causa da bondade de Deus, está escrito. E nós levantamos com o propósito, quando você vai em Salmo 5:3, para louvar, para adorar, para se consagrar. É o que nós estamos fazendo aqui. Por isso que a irmã Giovana tocou no assunto. Olha, toma um banho, escova os teus dentes, faz a tua higienização, arruma a tua cama, vai para a sala, vai para o sofá, ou dentro do quarto, numa cadeira, e se consagra a Deus. Foi uma chamada de atenção, porque nós estamos, muitas vezes, escutando aqui, estamos nessa live, nesse estudo, nessa oração juntos, deitados, de short sem camisa, talvez de camisola, né? Talvez até, que já aconteceu no passado, eu creio que hoje não, talvez até agarrado na costela da esposa ou do marido, aí, botando o celular ali para escutar. Totalmente errado. Nós precisamos de ter consagração na nossa vida. E eles tinham essa consagração. Então, primeiro, a palavra de Deus. Eles foram firmes em guardar o sábado, em respeitar o sábado. E essa firmeza trouxe a proteção que diz para nós que mesmo as montanhas só podiam se mudar de lugar com o braço de Deus. Eles louvavam. Aí tem outra coisa que eles faziam depois disso. Eles cultivavam a terra. Ou seja, a busca do alimento. É lógico que Deus dá o alimento, mas Deus diz assim, rega a terra, planta, e o orvalho eu mando para quê? Para que ela floresça, para que ela, né, esteja apta para ser colhida. A terceira coisa, que é muito importante, eles ensinavam as crianças, seus filhos, a andar no caminho. A palavra de Deus fala sobre isso, que nós devemos ensinar a criança, seja deitado, seja acordado, andando, nós temos que ensinar as crianças. Ele diz que eles tinham os princípios valiosos. Eles valorizavam os princípios da verdade mais do que casas e terras, irmãos. Amigos, familiares e a própria vida. Então, os princípios da verdade estavam acima de qualquer coisa. Acima da esposa, acima do filho, acima da propriedade, acima dos amigos, acima de qualquer coisa. E às vezes nós adoramos a nossa esposa, adoramos o nosso marido, adoramos os nossos filhos, adoramos nossos lares e não adoramos a Deus. Eles ensinavam-se pequenos, desde a primeira infância, a considerar a sagrada declaração da lei divina. Eram raros os exemplos da Bíblia, por isso decoravam suas preciosas palavras. Muitos eram capazes de recitar grandes trechos do Antigo Testamento, também como do Novo Testamento. Eram instruídos desde a infância a suportar dificuldade e a pensar e agir por si só. Aprendiam a ter responsabilidade, a vigiar suas palavras e compreender a sabedoria do silêncio. Eita! O silêncio. Você sabia que quando você está insatisfeito, ou eu insatisfeito com alguma coisa na igreja, ou na nossa família, duas coisas, irmão, que precisam ser protegidas. A nossa igreja e a nossa família. E às vezes a gente faz um comentário na igreja porque estamos insatisfeitos com algum irmão ou com a liderança. E a gente vai e chama o melhor amigo, sei lá, ou alguém, ou às vezes como a gente
falar tudo mesmo, a gente acaba falando a insatisfação e trazendo um problema muito sério para dentro da igreja, e começam os conflitos. E esses conflitos, ele destrói com a vida espiritual da igreja. Às vezes a gente faz um comentário porque estamos insatisfeitos com o marido ou com o filho, isso destrói a tua família. Então, os valdenses, eu vou ler de novo, diz assim mesmo, olha, aprenderam a ter responsabilidade, a vigiar suas palavras e compreender a sabedoria do silêncio. Nós devemos falar com Deus, mas na igreja nós devemos silenciar e ajudar. Diz que para nós que uma única palavra descuidada que caísse aos ouvidos de seus inimigos poderia colocar em perigo a vida de centenas de fiéis, pois como lobos que espreitam a presa, os inimigos da verdade perseguiam aqueles que ousavam reivindicar a fé religiosa. Irmãos, nós podemos ou somos, talvez muitos estejam acontecendo isso, ser perseguidos. Não está sendo perseguido, tem muita gente perseguida. Mas é muito claro que tem perseguições que são importantes. Por que eu digo importante? Porque tem perseguições que ela vem através da palavra do Senhor, quando você vai falar a verdade com sabedoria, com espiritualidade, pessoas não aceitam e começam a te perseguir. E tem perseguições, queridos, que nós praticamos pela nossa própria língua. E aí a gente não tem um discernimento achando que essa perseguição, Senhor, estou sendo perseguido, mas como é as tuas palavras e a tua atitude? Se a tua atitude é como os valdenses, que pregavam a mensagem de salvação, a perseguição ela é necessária. Jesus falou sobre essa questão. Quem quiser me seguir, toma a cruz. A cruz não é isopor. Agora, tem perseguições que é porque você fala demais. Disse para nós que os valdenses trabalhavam em persistência resoluta para a sua subsistência. Cada pedaço de terra cultivado nas montanhas era cuidadosamente aproveitado. Ensinava os filhos a praticar a economia e a negação do eu. O trabalho era duro, mas saudável, do tipo que os seres humanos em seu estado decaído necessitam. Os jovens aprendiam que todas as suas capacidades pertenciam a Deus e deviam ser desenvolvidas para o seu serviço. Então, as igrejas dos valdenses se assemelhavam no período apostólico à supremacia de papas e bispos, ensinavam que a Bíblia é a única autoridade infalível. Seus pastores, diferentes dos padres autoritários de Roma, alimentavam o rebanho de Deus, conduzidos aos verdes pastos e fontes vivas de sua santa palavra. As pessoas não se congregavam em igrejas magníficas ou grandes catedrais, mas nos vales alpinos, em tempos perigosos, em alguma fortaleza rochosa, a fim de ouvir a palavra da verdade, preferiam os servos de Cristo. Queridos, os pastores, olha só, um é diferente, e a gente tem que observar isso diariamente. Os pastores, eles eram pessoas simples, os pastores valdenses, com relação aos líderes papais, que eram o quê? Arrogantes, cheios de pompas e nenhuma humildade. E esses pastores, eles tinham mais um diferencial. Os líderes papais, se não aceitar o que eles querem, eles matavam, eles perseguiam, eles destruíam. E os pastores valdenses levavam o quê? A mensagem de salvação. Então, muitas vezes, e algo muito importante, eles pregavam para uma pessoa somente, se tivesse, ou eles pregavam com um público menor, não interessava a quantidade de ouvintes, mas eles iam lá e pregavam. E muitos perguntavam para eles, com a situação deles, se eles ainda tinham a esperança ou chance de Jesus aceitá-los no estado pecador que eles estavam, na miséria espiritual que eles estavam. E os pastores diziam: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Mateus, está escrito em Mateus, me fale 6:11. Então, essas pessoas saíram assim, renovadas, essas pessoas saíram com a esperança dessa realização de que mudança nas atitudes, mudança nas suas vidas, para que, a partir da instrução desses pastores, desses irmãos, essa é a nossa atitude como cristãos. Não criticar, não destruir com a palavra, mas se chegar ao teu ouvido que a pessoa está numa situação difícil, espiritualmente, pare com ela, guarde em segredo o que ela te falou e abra a tua boca para Jesus, para Deus, para clamar pela transformação desse amigo, pela tua transformação. Sabe, esses dias eu tive uma informação que me deixou muito, muito assim, angustiado, eu posso dizer para vocês, triste, sabe, lamentável. Uma pessoa que hoje é membro da igreja veio de uma situação deplorável, de prostituição, de droga, e aceitou essa mensagem, e hoje essa pessoa é membro da nossa igreja, é ativo, quer fazer melhor. E alguém disse assim, esse aí, era assim, agora quer pagar de santo. E a pessoa escutou, ou alguém falou, e a pessoa chorou. E eu fiquei assim, muito angustiado, muito triste, porque quem faz esse tipo de comentário, queridos, não está lendo a palavra de Deus, não teve uma conversão verdadeira. E eu até citei assim, então quer dizer que Maria Madalena, que foi uma prostituta, é um exemplo de transformação de vida através de Cristo. Tanto é que Cristo aparece para ela, o discípulo corre e vê a tumba, né, o local vazio, ela corre, ele aparece para uma prostituta. Então quer dizer que um drogado, uma pessoa que foi ladrão, que foi prostituta, não tem direito à salvação? Cuidado com a tua língua, cuidado com a tua palavra. Cuidado quando você bate no peito e se acha mais cristão do que outros, que você pode ser, ou pode tomar, e está tomando uma atitude papal. Queridos irmãos, alguns jovens eram enviados de suas escolas na montanha para a instituição de ensino na França ou na Itália. Sabe, é uma loucura. A obra, ela deixou de andar muitos anos por causa dessas loucuras, que no passado dizia, não pode estudar. Ele entrou na faculdade, Lutero fala sobre essa questão, que é a oficina de Satanás, é o templo de Satanás. Os valdenses ensinavam na infância, os valdenses colocavam os filhos para aprender a palavra, e quando você abre a Bíblia para o teu neto, para o teu filho, quando você educa essa criança na palavra de Deus, ela é fortalecida através do Espírito de Deus, para que ela possa estar preparada para levar essa mensagem. Então, eles iam para as instituições de ensino, está muito claro, na França e na Itália, onde havia um campo mais amplo de estudo e observação do que nos Alpes nativos. Se já houver exposto a tentações, encontravam agentes de Satanás que tentavam incutir neles heresias, sutis enganos perigosos. Mas sua educação na infância os haviam preparado por isso. Tem agente de Satanás na faculdade? Tem. Tem agente de Satanás na escola? Tem. Mas aquilo que foi colocado na infância, esses meninos, essas meninas estão preparados. Olha, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, por bondade. Eu até dou esse exemplo. Eu tive uma faculdade aqui para dar uma palestra junto com o meu filho, e eu vi a turma de psicologia entrando. Irmão, desculpa a expressão, estão tudo doido, estão tudo maluco. Eles mesmos estão entrando em ansiedade e em depressão. O psicólogo com depressão e ansiedade. E isso acontece dentro da nossa igreja. Mas se você procura um psicólogo não cristão, vai piorar a tua situação. Agora, quando nós temos dentro da nossa fé psicólogos, médicos, advogados, pessoas preparadas para cuidar da gente,
E temos pessoas preparadas, temos advogados, temos médicos, temos psicólogos, temos enfermeiros, temos engenheiros dentro da nossa fé que saíram, foram estudar e voltaram. Ou seja, não foram, não caíram no engano satânico. Por quê? Porque foram ensinados. Eu queria... diz que os valdenses cristãos, ele sentiu a solene responsabilidade de fazer sua luz brilhar pelo poder da palavra de Deus, trabalhavam para quebrar o jugo de Roma, que Roma impusera. Os ministros valdenses precisavam servir por 3 anos em algum campo missionário antes de assumir a igreja na própria terra. Eu fiquei lembrando que tem uma religião que os meninos saem de 2 em 2. Eles passam 3 anos em campo, pela graça de Deus, pela glória do Senhor. Nós temos, no início do ano, foi de novo dado essa informação. Tem campos, mamãe, você está com um jovem aí que você ensinou, papai, manda para o campo missionário. Tem a NOB, tem as uniões nossas que estão chamando jovens, 1 ano, 2 anos, para trabalhar no porta em porta. E é importante, esse jovem vai para lá e ele tem casa para morar sem custo. Ele precisa se manter, ele precisa fazer como os valdenses fizeram. Eles iam 3 anos para o campo para depois assumir uma responsabilidade. Infelizmente, alguns vão para a escola missionária para se empregar. Não manda para a escola missionária, manda para o campo, manda para bater na porta em porta, manda para se preparar, porque se eles têm vontade de ser um missionário, vai ser uma experiência maravilhosa. Quando ele entrar na escola missionária, ele já passou por essa experiência, ele sai preparado. E, infelizmente, alguns não têm, querem ir para a escola missionária porque querem sair de lá já com emprego. E não é dessa forma, tá? Todo pensamento errôneo. Eu queria concluir. De pés descalços, roupas rústicas e manchadas pela viagem, esses missionários passavam por grandes cidades e chegavam até terra distante. Igrejas surgiram ao longo do seu caminho. O sangue de mártires testemunhava da verdade. Velada em silêncio, a palavra de Deus era recebida com alegria em muitos lares e corações. Os valdenses acreditavam que o fim de todas as coisas estavam distantes. Sob a orientação de papa e sacerdote, a maioria das pessoas aprendiam com fé em suas boas obras para a salvação. Esses indivíduos olhavam o tempo tudo para si. Sua mente refletia na própria condição pecaminosa, afligindo a alma e o corpo sem achar alívio. Milhares consumiam a vida em celas de convento por meio de jejuns e ações frequentes, vigílias de meia-noite, deitando suas pedras frias e úmidas e fazendo longas peregrinações. Assombrados pelo medo da ira vingativa de Deus, muitos sofriam continuamente. Era isso que o papado ensinava. E muitos morreram sem saber, sem ter o conhecimento da verdade. Queridos irmãos, eu finalizo com essa palavra. Dessa maneira, os valdenses testemunharam por Deus séculos antes de Lutero. Olha só essa informação. Hoje a imprensa, a nossa igreja, as outras igrejas falam de Lutero. Mente de Lutero não tocam nos valdenses. E é interessante que no início do estudo mostra que foram estipados, a imprensa não tinha, foram estipados várias informações dos cristãos. Mas os valdenses vêm depois disso. E nós celebramos 500 anos de reforma. Eu faço uma pergunta. Nós temos 500 anos de reforma, irmãos? Porque diz aqui, em grande conflito, dessa maneira, os valdenses testemunharam por Deus séculos antes de Lutero. Séculos antes de Lutero. Eles plantaram as sementes da reforma que começou na época de Hippias. Cresceu e se aprofundou nos dias de Lutero e deve ser levado até o fim dos tempos. Então, nós estamos fazendo uma celebração errônea. 500 anos de reforma. Séculos antes de Lutero, a reforma veio com a perseguição papal, quando esses homens largaram
aos seus confortos, seus familiares, seus amigos e foram embora. E nós temos a responsabilidade de continuar essa história. Nós temos essa responsabilidade. Eu quero dizer, queridos irmãos, nós estamos, sem perceber, pisando no sábado. Nós precisamos estudar o que é consagrar o dia de sábado. E nós já começamos a pisar quando nós acordamos tarde. Tem pessoas que chegam na igreja, nem se faz mais harmonização. Estão indo, sabe que horas? Depois que o culto começou. E creio, tem absurdos que tem pessoas que vão só para assistir o culto divino. E sabe o que a gente está indo para a igreja? Para a gente se abraçar, se beijar, se congratular. Jesus e os seus anjos e Deus estão ali observando e há escritos sobre essas atitudes. Nós estamos com os celulares abertos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, qualquer rede social, enquanto o pregador está pregando. E creiam, é muito triste quando o pregador termina de fazer o culto. No passado, é uma coisa maravilhosa. Ele faz o culto, vai para a porta. Quando chega na porta, as pessoas saíam com reverência, entravam com reverência, e ele cumprimentava e dizia assim mesmo: Deus te abençoe. Não existe palavra melhor do que você escutar de uma pessoa: Deus te abençoe. O pregador termina, as pessoas fazem um bolo no meio da igreja e ficam falando e fazendo barulho e sem respeito a esse pregador. E quando ele chega, ele passa pelo meio da multidão, vai na porta, nem todos se cumprimentam, metade fica lá dentro da igreja conversando. E quando você fala, por favor, reverência na saída, por favor, espere o pregador, você é taxado de chato. Mas continue, porque Deus está observando. Queridos, o dia de sábado é o dia que mais se deve acordar mais cedo, se preparar. O dia de sábado não é para se jogar numa rede, dormir a tarde inteira. O dia de sábado é para consagrar e honrar a Deus. Não entre na igreja com a cara fechada. Está passando por problema, sorria, porque Deus sabe. Pare para pensar se os cultos no dia de sábado estão sendo aceitos no céu. Sabe por quê? Porque a irreverência, será que esse culto passou do teto? Eu fico muito triste comigo e com a igreja quando nós pisamos e fazemos qualquer coisa nesse dia sagrado. Que Deus transforme a nossa mente no poder do seu Santo Espírito e mostre para nós claramente as nossas atitudes para com a sua lei. É o meu desejo nesta manhã. Amém. Amém.